Você já teve um daqueles dias em que tudo parece estar finalmente entrando nos trilhos, e aí, a vida te dá uma rasteira? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Minha vida parecia normal, tranquila até. Eu era casada há 8 anos, tinha um filho de 6 anos que era o meu mundo, e embora tanto eu quanto meu marido trabalhássemos muito, a gente se virava bem. Eu, como enfermeira pediátrica, vivia correndo no hospital, e ele, como advogado corporativo, também tinha a agenda cheia. Até 3 semanas atrás, eu achava que éramos como qualquer outra família, mas um simples sábado mudou tudo. Era para ser só mais um dia comum. Estava escalada para um turno de 12 horas no hospital, mas por um golpe de sorte, me liberaram mais cedo. Decidi fazer uma surpresa para meu marido e meu filho. Imaginei que seria ótimo passar o resto do dia com eles, especialmente porque meu pequeno vinha pedindo mais tempo comigo. Ele dizia: "Mamãe, você trabalha tanto." Aquilo cortava o coração, e eu queria compensar. Cheguei em casa por volta das 14 horas, estacionando na garagem. Foi aí que notei um carro estranho na frente da nossa casa. No começo não dei muita importância. Meu marido, às vezes, recebia colegas de trabalho. Mas quando cheguei mais perto da porta, ouvi algo que me deixou com um nó no estômago: risadas. Uma delas era de mulher, outra, do meu filho. Tentei ignorar aquele aperto no peito e abrir a porta como se nada estivesse acontecendo. Mas assim que entrei, o mundo parou. Lá estava ela, uma mulher sentada no chão, brincando com meu filho no meio de seus brinquedos. Ela usava o meu avental de cozinha, como se fosse a dona da casa. Meu marido estava no sofá, tranquilo, como se tudo aquilo fosse normal. Quando meu filho correu até mim, o que ele disse foi como um tapa na cara. "Olha, mamãe. A mamãe de verdade tá me ensinando a fazer um robô." Mamãe de verdade? Quem era essa mulher para ele? A confusão tomou conta de mim. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu marido se levantou, claramente surpreso com minha chegada inesperada. Ele tentou explicar, gaguejando algo sobre Sarah, sua suposta colega de trabalho, que estaria apenas passando uns dias em nossa casa por causa de um problema no apartamento dela. Mas nada fazia sentido. Atrás do sofá vi malas. Não eram malas de quem estava só de passagem. Eram malas abertas, com roupas espalhadas. Ela estava morando ali. Tentei manter a calma, mas minha mente estava um caos. Subi para o quarto, peguei uma mala e comecei a arrumar minhas coisas. Meu marido me seguiu, tentando me convencer de que eu estava exagerando. Mas o que ele não sabia era que dias antes eu já tinha encontrado pistas de que algo estava errado. Enquanto procurava alguns documentos no escritório dele, esbarrei em uma pasta escondida. Lá estavam extratos bancários mostrando transferências regulares para uma conta desconhecida e papéis de compra de uma casa que eu nunca soube que existia. Mas o pior, e-mails entre ele e Sarah, falando sobre a vida que planejavam juntos. Eu tirei fotos de tudo. Planejava confrontá-lo, mas nunca imaginei que encontraria essa mulher vivendo na minha casa, brincando de mãe para o meu filho. Coloquei as coisas do meu filho na mala e saí. Ele chorava confuso, perguntando por que não podíamos ficar com a mamãe de verdade. Cada palavra dele era como uma facada no coração. Mas eu sabia que não podia ficar ali, não podia permitir que meu filho crescesse em meio àquela mentira. No desespero, fui para a casa da minha sogra. Ela sempre foi uma aliada, e eu precisava de alguém para conversar. Quando mostrei os documentos a ela, a expressão de choque no rosto dela se transformou em raiva. Foi então que descobri algo ainda pior. Meu marido usou o fundo fiduciário da família para comprar a casa secreta que ele dividia com Sarah. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a chegar. Amigos e até familiares dele diziam que eu estava exagerando, que não deveria separar meu filho do pai. Mas eles não sabiam o que eu vivi. Não estavam lá para ver outra mulher brincando de mãe no meu lugar. Agora, estou decidida a lutar. Lutar pelo meu filho, por mim e pela vida que construí com tanto esforço. Ainda não sei como isso vai acabar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, não vou deixar essa traição passar impune. Eu sei que fiz o que era certo. Como mãe, minha prioridade sempre foi proteger meu filho, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. Mas sabe, às vezes eu me pego pensando, será que fui dura demais? Será que exagerei ao afastar meu filho do pai? É um peso enorme carregar essas dúvidas, mas a única coisa que eu sei é que preciso lutar por ele, pelo futuro dele, e pela minha própria sanidade. Tudo começou a se desenrolar mais rápido do que eu esperava. Depois de entregar os documentos para minha sogra, achei que ela precisaria de tempo para processar tudo, mas ela não perdeu um minuto. Direta como sempre, foi até os administradores do fundo fiduciário com as provas do que meu marido havia feito. O resultado? Um terremoto. O fundo foi congelado.
Cada centavo bloqueado enquanto eles investigavam mais a fundo. E não era para menos, o dinheiro tinha regras específicas. Era para nossa família, nosso filho, nosso futuro. Não para bancar uma casa secreta com a amante dele. O escritório de advocacia dele também precisou ser informado. E aí as coisas ficaram ainda mais complicadas. Descobriram que ele e Sarah, a sua esposa do trabalho, estavam tendo um caso. Mas eles nunca avisaram o RH, algo que ia contra as políticas da empresa. E isso levantou questões sobre ética, conflitos de interesse e, claro, confiança. A carreira do meu marido estava pendurada por um fio. Enquanto isso, eu não fiquei parada. Meu advogado agiu rápido, e poucos dias depois, consegui uma ordem temporária de custódia primária do meu filho. O juiz não hesitou quando mostrei as provas. Sarah e meu marido haviam encorajado meu filho a chamá-la de mamãe de verdade. Isso? Alienação parental. Algo inaceitável, especialmente para uma criança tão pequena. E meu marido? Ele começou a me bombardear com ligações e mensagens. Uma hora furioso, dizendo que eu estava destruindo a família. Outra, implorando para que eu voltasse, jurando que tudo não passava de um mal-entendido. Sarah é só uma amiga, ele dizia. A casa era um investimento, ele insistia. Mas eu tinha visto os e-mails, as transferências, os planos. Eles não estavam só investindo numa propriedade, eles estavam planejando uma vida juntos. Uma vida que claramente não incluía a mim. O mais estranho? Em nenhuma das mensagens dele ele falava sobre nosso filho. Nem uma única vez. Não mencionava saudades de ler histórias para dormir, de brincar de manhã, nada. Tudo era sobre ele. Sobre como ele estava se sentindo. Sobre como ele estava sofrendo. E foi aí que caiu a ficha. Ele nunca se importou com o impacto que isso estava tendo no nosso filho. Ele só estava preocupado com o que isso significava para ele. Enquanto isso, a investigação do fundo fiduciário seguia. Pelo que meu advogado disse, as coisas não estavam nada boas para o lado dele. Se provassem que ele usou o dinheiro indevidamente, as consequências poderiam ser graves. Muito graves. Minha sogra também estava arrasada. Não só pelo dinheiro, mas pelo fato de que ele havia mentido para todos nós. Ela passou por algo parecido com o pai dele anos atrás, e ver o filho repetir os mesmos erros, era como reviver aquele pesadelo. No trabalho dele a situação não era melhor. O relacionamento com Sarah foi descoberto, e como eles esconderam isso, agora ele estava de licença, enquanto a empresa decidia o que fazer. Tudo desmoronava ao redor dele. E eu, por mais que fosse doloroso, percebi que já tinha perdido meu marido muito antes de descobrir tudo isso. Ele vinha criando uma vida paralela há meses, talvez anos. E o mais cruel? Ele envolveu nosso filho nisso. Agora, enquanto olho para frente, sei que meu foco precisa ser proteger meu filho e reconstruir nossas vidas. Mas às vezes eu ainda me pergunto, será que um dia ele vai entender por que fiz tudo isso? Será que meu filho vai enxergar que tudo foi por ele? A resposta ainda é incerta, mas uma coisa é clara, não vou desistir. Por mim, por ele, e pelo futuro que ainda podemos construir juntos, mesmo que agora só nós dois. O peso de impedir que meu filho visse o pai recaía sobre mim como uma enorme responsabilidade. Claro, depois de tudo que ele fez, minha raiva tinha razão de existir, mas... E meu filho? Ele não tinha culpa de nada. Cada visita supervisionada era como um misto de emoções. Ver o sorriso no rosto dele enquanto brincava com o pai aquecia meu coração. Mas logo em seguida vinha aquela lembrança amarga de todas as mentiras e traições. Como equilibrar o amor pelo meu filho com a necessidade de protegê-lo? Era como andar numa corda bamba, e qualquer passo em falso parecia perigoso. Por um lado, eu sabia que meu marido não era confiável. Ele quebrou tudo que construímos em 8 anos de casamento. Mas por outro lado, lá estava o vínculo entre pai e filho, algo que nem mesmo as escolhas ruins dele pareciam ter quebrado. Será que eu estava sendo muito dura? Será que estava errada em afastá-los? A dúvida pairava sobre mim, mas, quando me lembrava de como ele tentou me substituir na vida do nosso filho, ao ponto de incentivar meu menino a chamar Sarah de mãe verdadeira, minha determinação se firmava de novo. Eu precisava lutar pelo meu filho, por sua segurança, e até pela visão que ele teria do certo e do errado. Enquanto isso, o mundo do meu marido parecia desmoronar. A investigação na empresa se aprofundou, e o que começou como uma simples violação das políticas internas se transformou em algo muito maior. Outros funcionários começaram a relatar comportamentos inadequados entre ele e Sarah. Eles não eram tão discretos quanto achavam em eventos corporativos, e o favoritismo que ele demonstrava por ela levantou muitas suspeitas. Sarah, mesmo sendo menos experiente, estava recebendo os melhores casos,
aqueles que poderiam impulsionar a carreira de qualquer um. Agora, ambos estavam afastados do trabalho, enquanto a empresa avaliava tudo. E pior, surgiram acusações de que fundos de clientes estavam ligados à propriedade que meu marido e Sarah compraram juntos. Cada nova descoberta tornava a situação mais grave. E no meio de toda essa confusão, algo inesperado aconteceu. Minha sogra, que eu nunca imaginei que estaria ao meu lado, tornou-se um pilar de apoio. Ela entendia minha dor de um jeito que ninguém mais podia, porque anos atrás, passou por algo semelhante com o pai do meu marido. Ver o filho dela repetir os mesmos erros foi como reviver um pesadelo, mas, ao invés de se afastar, ela decidiu ajudar. A raiva dela pelo que ele fez nos uniu de uma forma que eu nunca imaginei. Ainda assim, meu filho estava confuso e triste. Ele sabia que algo estava errado, mas era pequeno demais para entender tudo. Coloquei-o para conversar com um psicólogo infantil especializado em alienação parental, e foi aí que descobrimos algo devastador. Meu marido e Sarah estavam sutilmente manipulando meu filho. Eles faziam parecer que eu, por trabalhar tanto, não estava presente para ele, enquanto Sarah assumia o papel de mãe perfeita. O terapeuta me alertou sobre os danos que isso poderia causar a longo prazo se não fosse corrigido. Meu coração se partiu, mas, ao mesmo tempo, agradeci por termos descoberto isso a tempo de agir. Enquanto cuidava do meu filho, as coisas continuavam desmoronando para o lado do meu marido. A investigação no fundo fiduciário revelou mais do que eu poderia imaginar. A propriedade comprada com Sarah era só a ponta do iceberg. Ele fez investimentos arriscados e criou negócios secretos com ela, tudo escondido de mim e dos administradores do fundo. Agora estavam prestes a retirar completamente o acesso dele ao fundo fiduciário, o que teria um impacto enorme em suas finanças. Cada nova descoberta era como uma facada. Como ele pôde arriscar nossa família e sua carreira por esse caso? E então ele começou a me ligar e mandar mensagens, como se nada tivesse acontecido. Ora ele me acusava de ser exagerada, ora implorava por perdão. Insistia que Sarah era só uma amiga próxima, e que tudo não passava de mal-entendidos. Mas eu tinha os documentos, as transferências bancárias, os e-mails, e eles contavam uma história bem diferente. Ele estava tentando minimizar o que não podia mais ser escondido, e eu simplesmente não acreditava mais em uma palavra. Agora meu foco é claro: proteger meu filho e reconstruir nossas vidas. Por mais que o caos continue se desdobrando, cada decisão que tomo é para garantir que meu filho cresça seguro, amado e com o exemplo certo. E enquanto faço isso, percebo algo importante. Por mais doloroso que seja, às vezes, deixar para trás o que nos feriu é o único caminho para encontrar a paz que tanto buscamos. Você já teve a sensação de que sua vida virou de cabeça para baixo em questão de segundos? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um dia tudo parecia estar no lugar, minha carreira, meu casamento, meu filho, e no outro eu estava diante de um emaranhado de mentiras que me tirou o chão. Parei de responder às mensagens do meu marido. Não havia mais o que dizer. Ele tentou colocar a culpa em mim, dizendo que eu estava muito focada na minha carreira e não nele. Mas sabe o que eu percebi? Isso era só mais uma desculpa. As escolhas dele foram dele, e agora ele precisa lidar com as consequências. E Sarah? Sarah. Eu não faço ideia do que passa na cabeça dela. Ouvi dizer que ela está tentando se manter fora do radar, talvez esperando que o furacão passe. Mas como alguém espera escapar ilesa depois de tudo isso? O trabalho dela está por um fio, sua reputação está no chão, e para piorar, até suas finanças estão no vermelho. Será que ela se arrepende de ter se envolvido com meu marido? Honestamente, eu nem me importo. Ela sabia que ele era casado. Ela sabia que ele tinha um filho. Mesmo assim, escolheu fazer parte desse caos. Não sinto pena dela. Não mais. Mas sabe o que me surpreendeu? Minha sogra. Eu nunca esperei que ela se tornasse meu maior apoio. Antes, nossa relação era distante, quase fria. Hoje, ela é uma rocha. Ela esteve do meu lado em todos os momentos, até me ajudando a procurar uma nova casa em um distrito escolar melhor para o meu filho. Ela até compartilhou sua própria experiência com traição, dizendo que não queria que eu passasse pelo mesmo sem apoio. Foi emocionante ver como ela se abriu para mim e como, de certa forma, essa tragédia nos aproximou. Por outro lado, os amigos do meu marido, eles vieram correndo tentando defendê-lo. Ele está arrasado por estar longe do filho, disseram. Mas eles não sabem nem metade da história. Não sabem o que ele fez. Não sabem das provas que eu tenho. E mesmo que soubessem, ele fez isso a si mesmo. Meu foco agora é no meu filho. Quero que ele saiba que, independentemente de tudo, eu sou sua mãe e sempre estarei aqui por ele. A cada dia, a verdade vem à tona de maneiras que eu nunca imaginei.
A investigação no escritório de advocacia foi concluída, e meu marido e Sarah foram demitidos. Mas o que descobriram? Foi muito além de um caso de traição. Eles estavam desviando recursos da empresa, até informações confidenciais de clientes, para projetos pessoais. Isso não só custou seus empregos, como também alertou a Ordem dos Advogados do Estado. Agora, eles enfrentam a possibilidade de perder suas licenças para sempre. Imagine, não apenas perder o trabalho, mas toda a carreira. E como se não bastasse, alguns clientes prejudicados estão considerando ações legais. As consequências disso são imensas, e eu não vejo como eles sairão dessa. Enquanto isso, o fundo fiduciário do meu marido foi revisado. Descobriram que ele estava violando as condições há mais de um ano, desviando dinheiro para cobrir suas dívidas e escondendo rastros com truques financeiros. O resultado? Ele perdeu todo acesso ao fundo, que agora será exclusivamente para o futuro do nosso filho. O que restou ao meu marido? Nada. Ele perdeu o trabalho, a carreira e sua segurança financeira. Mas sabe de uma coisa? Ele fez isso consigo mesmo. E Sarah? Bem, ela voltou para o apartamento dela. Lembra da história de que o apartamento estava com danos de água, e por isso ela tinha que morar na minha casa? Mentira. Só mais uma camada de engano entre tantas. Ela achou que poderia fugir das consequências, mas agora enfrenta investigações legais por ter vazado informações de clientes para concorrentes. Parece que o castelo de cartas dela também está desmoronando. Quanto ao meu filho, ele está melhorando, mas ainda tem pesadelos e uma ansiedade de separação que parte meu coração. Ele continua na terapia, onde está aprendendo que nada disso foi culpa dele. Eles tentaram manipulá-lo para pensar em Sarah como sua verdadeira mãe, mas agora ele começou a me chamar de mamãe de novo. Ouvir isso, depois de tudo, foi a maior vitória para mim. O divórcio está avançando mais rápido do que eu esperava. Minha advogada é uma força da natureza. Com todas as evidências que temos, desde alienação parental até má conduta financeira, estou confiante de que terei a custódia principal do meu filho. Não importa o que aconteça, estou determinada a proteger o futuro dele. E sabe de uma coisa? Aprendi muito com tudo isso. Confie nos seus instintos. Os sinais estavam lá o tempo todo, mas eu os ignorei. Nunca mais farei isso. Quero que meu filho cresça entendendo que é um relacionamento saudável, baseado em respeito e honestidade. Quero ser um exemplo disso para ele. Meu marido ainda tenta me culpar. Você arruinou minha vida, ele disse. Mas não, eu não fiz isso. Ele fez. Ele escolheu mentir, trair e manipular. Eu só trouxe tudo à tona. Não vou carregar essa culpa que não me pertence. Agora, meu foco é o futuro, um futuro onde meu filho e eu possamos viver com paz e segurança. O passado ficou para trás. Bom, esse foi um pedaço da minha história, e eu espero que de alguma forma, você tenha se encontrado nela. Ou pelo menos tenha refletido sobre os próprios caminhos que a vida nos leva. Às vezes a vida nos força a recomeçar, e é nesse momento que descobrimos a nossa verdadeira força. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com alguém que talvez precise ouvir isso, e claro, se inscrever no canal para mais histórias reais, insights e aprendizados que podem transformar o seu dia ou até mesmo a sua vida.